Eu vou prestar o testemunho de como foi o meu despertar da consciência. E é muito importante todos saberem que isso existe, porque senão não vão nem cogitar a possibilidade. Eu sou o Dril Nascimento, eu tenho 40 anos. E quando eu passei pelo despertar da consciência, eu estava com 38. E nessa ocasião, eu estava assistindo uma live de um coach, às 4h59 da manhã no YouTube. Fui convidado por uma moradora do condomínio a assistir essa live. Eu achei muito interessante. E aquele coach falava de alguns códigos que eu percebi que ali tinha alguma coisa escondido. Certo dia, esse coach, Pablo Marçal, ele falou que tinha algo sobre uma pressão na testa, o que chamam de terceiro olho, e depois ele não quis mais continuar nesse assunto. E eu percebi que ele tinha um segredo. Eu sabia que aquilo não estava acontecendo comigo, que eu não sentia aqueles sintomas, então eu percebi. Se existe algo, eu preciso saber, porque eu não estou sabendo o que é isso. Isso não está acontecendo comigo ainda. E foi no dia 10 de junho de 2020, quando ele disse a seguinte frase: se você tivesse noção que você está me enxergando, mas você não está me vendo, que você está me escutando, mas você não está me ouvindo, porque você está parcialmente acordado. E eu queria muito que você despertasse. Desperta. Quando ele falou isso, eu senti como se eu estivesse dormindo dentro do meu próprio corpo. E de repente eu estivesse acordando pela primeira vez na minha vida, aos 38 anos. É como se eu estivesse acordando pela primeira vez. Naquele momento, eu tive uma expansão de consciência. E eu percebi que eu estava dormindo aquele tempo inteiro. Eu fiquei muito abismado. O que é isso? Não acredito. Isso deve ser o segredo da humanidade. As pessoas estão dormindo dentro do próprio corpo. Existe essa sensação de acordar, existe essa expansão de consciência. Naquele momento, toda a minha vida começou a fazer sentido de uma forma para outra, de uma forma muito rápida. Eu comecei a entender todo o processo de vida que eu estive para chegar até aquele momento. Todos os meus instintos me guiavam com muita facilidade, minha intuição estava muito forte, a voz do espírito. E naquele momento eu entendi claramente que aquele era o maior segredo da humanidade, e que eles não compartilham com as pessoas. Mas eu entendi também que eles não compartilham com as pessoas porque as pessoas elas não conseguem captar. E desde então, um desejo enorme de despertar as pessoas, porque as pessoas precisam saber que elas estão dormindo dentro do próprio corpo. À noite, nesse mesmo dia, eu, ainda guiado por aquela intuição muito forte, aquela consciência expandida, sem falar nada com a minha família. Antes disso, eu estava em depressão com tendência suicida. E como que uma pessoa com depressão e tendência suicida, de uma hora para outra, muda completamente, se transforma? Tive que ser muito cauteloso. À noite, eu fui para o terraço, a laje da casa, coloquei um tapete no chão, ainda guiado pelo espírito, e aí eu pensei, eu sinto que eu tenho que meditar, mas eu nunca havia meditado em toda a minha vida. Como o espírito estava me guiando com muita facilidade, eu coloquei um fone de ouvido, sentei no chão e pensei, eu acho que eu devo ir no YouTube e procurar um som para meditação. E eu coloquei no YouTube, som de, e a primeira palavra que completou, abundância. Cliquei nela. Cliquei também no primeiro vídeo, aquelas ondas sonoras, e eu pensei, som é vibração. Então eu acredito que essas ondas sonoras vão ajudar a minha vibração. Gente, eu não entendia nada sobre isso, nunca estudei sobre o assunto. Então ali, sentado pela primeira vez, eu comecei a sentir que dentro de mim tem movimentos. Existem movimentos, existem fluxos. Isso deve ser a minha energia. Pensei, eu vou silenciar o meu cérebro e vou deixar esse instinto me guiar. E fiquei ali, sentindo. Eu sentia que ele tinha movimentos circulares e eu deixei acontecer. Logo depois disso, eu senti um ponto de energia na altura da minha genitália e eu sabia que ele tinha um fluxo de energia. Pensei, o que é isso? Me calei e deixei acontecer. Logo depois, eu senti um segundo ponto de energia
na altura do meu umbigo. E eu fiquei, o que que é isso? Tem um ponto de energia aqui também. Deixei acontecer, fiquei quieto. E logo eu senti o terceiro, na altura do meu estômago. E a minha consciência sempre me falando, né? O estômago, ele é importante para o corpo. Tem algum mistério envolvido nisso. Deixei acontecer. Logo depois, eu senti um aqui, no meio do meu tórax. E eu pensei, isso deve ser o coração. E na minha mente, a minha consciência dizia, o coração do tolo pende para a esquerda. As pessoas sempre consideram o coração o órgão, mas as escrituras, a Bíblia, por exemplo, não fala do órgão quando se refere ao coração. Deixei acontecer. Em seguida, eu senti um aqui, na minha garganta, um núcleo de energia. Eu sentia a concentração aqui. E aí a minha consciência disse, faz sentido, a palavra tem poder. Logo depois, esse aqui, na minha testa. Esse da minha testa é o que eu havia sentido de manhã, quando eu tive aquele despertar de consciência. Pensei, esse aqui eu senti de manhã, faz sentido. Logo depois, eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que são esses 6 pontos de energia? E aí eu senti o sétimo, em cima do meu couro cabeludo. A minha consciência me lembrou que as crianças nascem até com uma moleira, e eu não fiquei pensando muito. Deixei aqueles 7 pontos. E eu pensei, o que são 7 pontos? Será que isso são o que chamam de 7 pontos dos chakras? Ainda sentado em posição de meditação, ouvindo aquele som de ondas de frequência, pensei, o que acontece se eu alinhar todos eles e mandar para o alto? E foi mágico. Senti a presença de Deus de uma forma muito gostosa, muito poderosa, como eu nunca havia sentido antes. E quando eu acabei aquela primeira meditação, eu sabia que eu estava descobrindo algo incrível, que estava sendo me dado pela graça, pela misericórdia, porque antes disso eu estava em depressão com tendência suicida, totalmente arruinado. Uma enxurrada de informações logo depois me veio à mente, como se eu estivesse recebendo muita informação do alto. E eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Eram insights atrás de insights. Eu peguei meu tablet, eu tinha um iPad velho da tela quebrada. Eu comecei a escrever, e cada vez que eu escrevia eu ficava encantado e maravilhado com as coisas que eu estava escrevendo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu não parava de escrever. Escrevia, e eu ficava, de onde vêm essas informações? Isso aqui é algum segredo muito valioso. Será que isso tem a ver com o Antigo Egito? Logo depois eu percebi. Isso é mais do que o segredo do Antigo Egito. Isso tem a ver com a criação. Isso tem a ver com o que Deus realmente criou. Isso tem a ver com os segredos do Jardim do Éden. Desde então, um desejo imenso de despertar as pessoas tomou conta do meu coração. Faz parte do meu propósito. Assim como eu sou uma pessoa simples, de aparência simples, de vida simples, eu preciso levar isso para o simples. Porque quem está sendo privilegiado com essa informação, com esses segredos, são as pessoas mais ricas e eles pagam uma fortuna para ouvir migalhas dessas informações. E assim, eu acabei escrevendo um e-book. Nunca imaginei que eu estava escrevendo um livro, mas aquele e-book, ele se chama Pergaminho, o Despertar da Consciência. Pergaminho porque ele é um livrinho, ele é pequeno, e ele é robusto de sabedoria, e ele tem várias pautas bíblicas, porque com informações que você nunca ouviu antes, você tem medo, o cérebro ele provoca o medo. Então, para que as pessoas confiem de que aquele terreno é seguro, existem versículos bíblicos mostrando que o tempo inteiro não estamos sabendo ler a Bíblia. Está tudo na Bíblia, tudo isso já existe. E ele é um livro pequeno porque as pessoas simples, elas não têm a cultura de ler, elas não gostam de ler. Então acabou escrevendo ali um livro que ele é simples e fácil de leitura, com várias gravuras para que as pessoas possam entender o movimento da energia, entender de onde que veio esses segredos, entender por que a Bíblia falava aquilo o tempo inteiro. E se pela graça, pela misericórdia, eu, mesmo tão simples, recebi, hoje eu quero compartilhar com todos que isso existe. Desperta tu que dormes,
e Cristo te esclarecerá.